Boa noite, pessoal. Está começando mais um episódio do Nefrotalks Vet. Sejam todos bem-vindos. Hoje contamos com a ilustre presença da doutora Morgana. Doutora Morgana é médica veterinária de São Paulo, com especialização em diagnóstico por imagem, em radiodiagnóstico. Atua como veterinária volante, atende em clínicas especializadas em nefrologia, é coautora de capítulos de livro, ministra aulas em pós-graduação, em faculdades, palestras, está muito envolvida, né, nesse meio da nefrologia e veio aqui hoje dividir um pouquinho da experiência dela conosco. Para compor essa turma de hoje, a gente conta com a nossa colega Juliana e a nossa colega Ximênia, que estão presentes aqui Olá, comigo. que Hoje, honra. sim, é a minha primeira aparição aqui com vocês. Meu nome é Daniel, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante. É um tema que gera muita discussão, gera muita dúvida, e a gente vai tentar esclarecer isso um pouquinho e trazer muito conhecimento. No início, a gente pensou em fazer uma abordagem ampla, discutindo o tema da ultrassonografia na nefrologia, mas a gente precisaria de muito tempo para falar sobre isso. Então a gente resolveu setorizar. E hoje a gente vai focar a falar em pelve e ureter. E no final de tudo, a gente espera entender a frase de que nem toda dilatação é obstrução e nem toda pelve normal é normal. Se a gente chegar no fim desse momento de hoje, conseguindo destrinchar isso e entender, eu acho que a gente vai ter o nosso objetivo alcançado. Eu vou passar a palavra para a doutora Morgana. Acho que, assim, se falarmos inicialmente, Morgana, talvez da anatomia funcional da pelve, do ureter, eu acho que, assim, nada melhor do que introduzir com anatomia. E depois a gente vai conversando, a gente vai aprofundando um pouquinho mais, e aí, ao longo da conversa, a gente também vai tirando dúvidas, vai colocando casos, desafios que a gente já viveu, colegas que já partilharam casos conosco, para a gente poder enriquecer isso aqui muito mais. Tá bom? A palavra é toda sua. Muito obrigada. Eu quero agradecer o convite, agradecer por estar aqui. É muito emocionante poder nos juntarmos para discutirmos coisas que são parte da nossa rotina, que fazem tanta diferença na vida dos pacientes. Eu fico muito feliz com essa integração das especialidades, né? Porque eu estou lá na radiologia, vocês estão na nefro e na urologia. E há tempos atrás era difícil ter essa conversa, né? Ter essa integração das informações. E eu acho que a gente viveu num limbo diagnóstico por muito tempo, né? Com esse gap entre o que o radiologista fala e o que o nefrologista fala, né? Então, cada um falando uma língua não se encontrava. Então, eu tive a oportunidade de começar a conhecer a nefro e a urologia na minha prática, então não foi uma coisa que eu escolhi, eu acho que eu acabei ali, né? Eu acabei me deparando com a clínica especializada em atendimento de nefro e uro, e eu era a pessoa que estava ali para fazer ultrassom. Diante disso, eu me deparei com várias perguntas que, para mim, antigamente, na época da minha formação, não faziam sentido, né? Então, lá chegaram para mim e falaram assim: como está o ureter? Aí eu olhava assim e falava: ureter? Mas o ureter a gente só vai avaliar quando tiver obstrução, quando tiver neoplasia, quando tiver hidroureter. Não... O que que vocês querem saber? E aí a gente começou a conversar. A nossa conversa começou ali. Então a pergunta era: como é o ureter? Tem ureterite? Tem estenose? Tem cálculo? Tem plug? E eu comecei a procurar. Falei, você está perguntando, deixa eu ver, né? Então, eu acho que grande parte do que eu estudei até hoje foi conduzido pela dúvida do clínico. Então, a Uhum. gente, como radiologista, o nosso cliente é o veterinário, né? O clínico, o nefro. E
E daí eu passei a entender o rim e toda a estrutura do sistema coletor de forma diferente. Por quê? É, falando de anatomia, né? Quando a gente está estudando lá no começo, livro, né? Livro, curso, então o que que a gente está acostumado? A avaliar o rim como uma peça única, né? Um bloco. Então, beleza, vou avaliar o rim, eu vou ver se tem mineralização de recesso, eu vou ver se tem delimitação córtico-medular, como está o contorno, o tamanho, a ecogenicidade, se o ureter está dilatado, né? Aí o que que o pessoal faz, né? O que que é a rotina no ultrassom? Até eu chuto dizer até uns 10 anos atrás, eu vejo o ureter proximal, né? Se tiver dilatação, eu já tenho a desculpa, em toda a literatura, hoje não, né? Mas a literatura de 10 anos atrás falava: olha, é muito difícil caracterizar o ureter. Então a gente pegou essa muleta por muito tempo e viveu, né? Enfim, então existia essa prática de imaginar o rim e sistema coletor como uma coisa, vamos avaliar o bloco. Só que não é assim, né? O rim, ele é uma estrutura, além de toda a complexidade histológica que a gente sabe que tem, né, a composição dos néfrons, glomérulos, a região cortical, a região medular, a gente tem que entender que ele é composto por cápsula também, né, a cápsula renal, que é uma estrutura fibroelástica, o parênquima, então, onde a gente vai ver cortical e medular, é onde estão os vasos, tanto os sanguíneos quanto os linfáticos, os néfrons, os glomérulos, tudo está acontecendo no parênquima, né? Pelve renal, cálices renais e pelve renal é uma estrutura intimamente ligada. Eles funcionam em conjunto, mas é uma composição histológica totalmente diferente. É uma estrutura fibroelástica, ou seja, ela tem a capacidade de se manter no formato dela, porém, ela expande conforme ela for filtrando, conforme a urina for filtrando, ela cai na pelve renal, como se fosse uma pia, sempre faço essa analogia. É uma torneira aberta, várias torneirinhas abertas, caindo na pelve renal. É, e eu acho que isso passou desapercebido por muito tempo, né? Eu vejo, inclusive, hoje em dia, muita gente ainda falando que a hidronefrose significa necrose de parênquima. E aí eu falo, não, gente, calma. Os termos pielectasia e hidronefrose, eles estão relacionados com a distensão da pelve, com o tamanho dela, né? Eu não consigo, só por ver uma pelve dilatada, saber se esse parênquima está necrosado. E isso não era importante na época das nefrectomias, Verdade. né? Então, na época que se fazia nefrectomia de todo mundo que estava com uma dilatação de pelve, uma hidronefrose, eu não me preocupava em entender o mecanismo. Porém, hoje é importante. Aí, eu tenho uma imagem que eu queria compartilhar com vocês para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Ô, Morgana, enquanto Eu, você compartilha, é interessante isso que você falou, porque aproximadamente esses 10 anos atrás, eu me recordo quando as pessoas falavam assim: ah, não ver o ureter é normal. É bom não ver o ureter. Enquanto você não está vendo ele, tá tudo bem, né? E pelo contrário, olha como que exatamente. essa evolução mostra a importância de avaliá-lo durante todo o seu trajeto e toda a sua extensão, né? É muito legal saber que nós evoluímos para isso, né? Porque hoje, com o avanço das técnicas cirúrgicas, com os aparatos que nós temos, as possibilidades que a gente tem de salvar um rim, né? E consequentemente uma vida, é muito legal. Então, as nossas áreas, né? Tanto a urologia, a nefro e a imagem, eu acho que tem que andar junto e falar a mesma língua. Então, hoje, a necessidade da nefrologia avançada, da urologia avançada, são de métodos de diagnóstico que tragam informações
que te auxiliem na tomada de decisão. Basicamente é isso, É, né? O que eu me vejo como uma pessoa que participa ativamente da decisão do tratamento, né? Se a gente vai fazer um tratamento conservativo ou a gente vai fazer uma intervenção cirúrgica, né? Então, hoje não dá para a gente se esconder, não dá para a gente usar a muleta com do certeza. que tem Uhum. na literatura, né? Esses capítulos de livros que eu andei escrevendo por aí, já coloquei lá, já joguei na mesa. Vai ter, gente, tem que avaliar o ureter. Com E certeza. não sou só eu, né, que falo isso. O consenso de tratamento de urolitíases, o consenso americano, que é de 2016, já falava isso, né? Que tem uma faixa ali de dilatação de pelve renal, que já é obrigatório você entender o que está acontecendo no ureter, tá? Isso. Vamos lá, acho que agora eu consigo projetar a minha tela. Aí. Gosto Continuando. muito dessa imagem, desse esquema, né? Porque aqui a gente vê tudo, tudo junto, né? Tudo junto e tudo separado. Então, vocês conseguem ver meu mouse, Sim. Sim, sim. cursor? Então, beleza, ó. Vamos só relembrar que essa parte mais externa, essa linha preta que a gente vê aqui no esquema, é a cápsula renal, né? Ela também é fibra elástica, ela também sofre a distensão. Então, quando você tem uma hidronefrose, ela vai ter uma distensão até um determinado potencial, né? Então é como se fosse a camada mais externa, que ela vai ali estufando conforme essa pelve for inchando, tá? A gente vê, né? A região mais externa aqui do parênquima é a cortical, a região mais interna é a medular. E aqui, essa regiãozinha aqui, né, que parece um cogumelinho de lado, é a pelve renal. Então, ela tá até clara aqui na imagem, porque para representar que ela é de outro tipo histológico, né? Então, ela é fibroelástica, né? Quem é da cirurgia já sabe do que eu tô falando, ela é mais rígida, né? E ao mesmo tempo elástica. Então, ao mesmo tempo que ela tem uma certa rigidez, ela tem capacidade de se distender. E aí, esse livro, o Miller de Anatomia, ele é maravilhoso. Eles dissecaram a pelve renal. Então, ó, aqui, do lado esquerdo, eu tenho um corte longitudinal do rim, né? Embaixo, eu tenho a pelve. Então, esses chifrinhos aqui, né, são os recessos pélvicos, né? Que são o meio por onde a urina vai para a pelve renal. Essa região mais central é o que a gente vê no ultrassom normalmente, né? Que faz um formatinho aqui, ó, de V. Depois vocês vão ver isso nas imagens do ultrassom, que fica mais fácil, que é a saída do ureter. Aí aqui do lado é o corte transversal, que é o nosso corte de interesse. Por quê? Porque é aqui que ficam as referências anatômicas para a nossa decisão. Então, a literatura médica veterinária, ela fala de largura de pelve renal. Aqui no Brasil, a gente está acostumado a falar altura, mas é um termo errado. Não vou entrar no mérito, Aham. mas o certo é largura. E a medida que vale a pena para a gente, a medida de interesse para a gente, é quando eu meço aqui, ó, do finalzinho da crista renal, tá vendo? Que tem um Vzinho Uhum. aqui, ó, até o começo do ureter. Então, às vezes, é uma medida diagonal, porque eu vou medir da extremidade da crista até a ponta do ureter, tá? Isso é o que determina se você vai ou não para a cirurgia. Então, quando você pegar a imagem de ultrassom, né, que você mandou seu paciente para ultrassom, quando você pegar a imagem, pode ter 500, eu faço 500 imagens do rim, mas a que você vai procurar é essa, tá? E aqui, ó, é o corte transversal da pelve. Então, quando eu vi essa imagem, eu falei, isso aqui é um divisor de águas para gente. Por quê? O que está acontecendo quando acontece uma obstrução, né? Eu vou ter um cálculo lá no ureter. Então, aqui, ó, onde está escrito ureter, vamos imaginar uma pedra aqui, né? E o rim, ele vai continuar jogando urina para cá. E ela vai
inchar. Ela vai encher como se fosse uma pia com um cano sujo ou um cano obstruído totalmente. Então, ela vai se distender. Então, você tem uma pressão interna, né? Uma pressão para fora. E aí, o que a gente tem lá em cima? A cápsula renal. A cápsula renal, que também é fibra elástica, ela está tentando manter o parênquima no formato dele. Entende? Que ela está tentando fazer a função dela. E a pelve também. Uhum. E quem está no meio de tudo isso? O bendito do parênquima renal. Os nossos néfrons, os nossos vasos, eles estão sofrendo essa força, né? Então, a cápsula tentando manter a estabilidade do rim e a pelve se distendendo. Então, é como eu usei até, eu uso essa analogia, que é o metrô aqui de São Paulo, na estação Sé, 6 horas da tarde, né? Que tem uma pessoa ali indo para casa, ela tá esmagada, né? Ela tá esmagada, ela tá ali orando para que ela consiga chegar bem em casa, e é o nosso néfron, né? Então, eu gosto de mostrar essas imagens para a gente lembrar desse mecanismo, né? Uma outra. Eu parei a falar, gente. Vai, continua, tá ótimo. Essa distensão Tá ótimo. é dolorosa? Então, isso é uma discussão Isso. delicada, porque a inervação do rim, do gato e do cão, ela é um pouco diferente da inervação do humano. Uhum. Então, o humano, quando tem litíase renal, ele já tem dor, Uhum. dependendo de onde essa litíase está e do tamanho. Nos cães e nos gatos, a gente não. Eu falo muito de dor, porque como eu estou no ultrassom e eu estou com a mão ali, né? Então é meio que uma palpação constante, né? É, eu reparo que eles têm muito mais dor quando tem processos inflamatórios ou infecciosos associados. Uhum. Só que eu fui muito atrás dessa informação e assim, eles têm muitos neurônios aferentes ali. Então é muito provável que eles tenham dor, Sim. só que não demonstrem, ou o limiar de dor deles seja Maior. maior, É, entendi. né? Sim. Então, até hoje, até nos consensos mesmo, o fator dor não entra como um fator de decisão, Entendi. diferente dos casos de pielonefrite, né? Uhum. Porque a Uhum. pielonefrite acaba fazendo aquela inflamação generalizada da região, né? Então, eu acho que a gente ainda vai evoluir nesse E sentido de será que entender. tem a ver também que quando obstrui, por exemplo, é algo mais lento, né, digamos assim, né, aos poucos, que tem a obstrução mais parcial e aí pode ter a total, e aí eles vão meio que se acomodando, digamos, né, com esse desconforto ou e a questão da inflamação, da infecção, né, no caso da pielo, seja algo mais agudo também, né, cause mais um desconforto maior também. Será que pode ter algo associado a isso? Questão da resistência da dor? O que eu li a respeito disso é que muitas vezes com a distensão, eles é, perdem sensibilidade, né? Então, na cápsula não tem muita informação do que acontece na cápsula. Mas, por exemplo, o ureter, né? O ureter, quando se distende, tem muitos trabalhos que falam disso. Quando ele se distende e ele passa por ureterite obrigatoriamente, ele perde a inervação dele, entra em fibrose. Então, tanto a sensibilidade quanto a contratilidade, elas são prejudicadas com esses processos inflamatórios. E não precisa ser o processo inflamatório da pielo, Uhum. pode ser da pielonefrite infecciosa, né? A ascendente, causada por um patógeno, é, enfim, a infecciosa. Quando você tem a pielo por inflamação, nos casos de intoxicação ou de lesão renal aguda,
acontece esse mecanismo também. Interessante. Interessante. Então, E pode continuar. deixa eu só ver que eu acho que o próximo é uma imagem, É, isso. eu, ah, Aqui é uma imagem de ultrassom, que mostra a estrutura, né, da pelve. Então, olha o que eu falei, né? Se vocês imaginarem, é um Y deitado, né? Então, aqui ó, faz um Vzinho e aqui o ureter, né? Tem até um calculinho aqui, ó. Sim. Então, aqui eu vejo claramente a crista renal, ó, aqui, e aqui o começo do ureter. Então, aqui a gente está vendo uma pielectasia, né? Uhum. Eu só consegui fazer essa imagem porque tem um pouquinho de dilatação ali, né? Então, quando vocês pegarem as imagens de ultrassom, essa imagem é importante. É essa aqui que tem que estar lá. E é Em uma outra coisa. relação, em relação a medidas, né, como a gente trabalha com animais micro, toys e animais gigantes, como que você faz essa relação de medida, né, para identificar, para classificar como um processo obstrutivo ou um processo com suspeita para obstrução ou não? Essa medida diferencia muito do paciente gigante para o pequeno? Tudo que a gente tem na literatura até hoje está classificado nas mesmas faixas de Sim. dilatação. Existe ainda muita controvérsia, né, Uhum, nisso. Por quê? É, a gente teria que levar em consideração o tamanho do rim, sim. o tamanho do paciente, né? Ah, o que que a gente tem na literatura hoje, né? Ali, um pouquinho mais para frente, eu tenho até um quadrinho que resume isso, né? A gente tem coisas muito abertas, né? Aham. Então, assim, não tem uma definição de qual que é a medida de um processo obstrutivo parcial. Uhum, Qual que é a medida de um processo obstrutivo total, né? Mas respondendo a sua pergunta, a gente vai seguir a mesma metodologia, tanto no TOE quanto no gigante, a gente vai medir ali da crista renal até o começo do ureter. Na medicina, o que que é usado, né? O rim humano, os cálices são mais proeminentes do que o do cão e do gato, né? Tanto uhum, que quando a gente vai fazer os nossos ultrassons, é estranho, né? Eu acho muito estranho, ele é com um rim comprido. Então, o que eles levam em consideração são graus de dilatação de pelve renal e recesso. uhum, Por quê? Não é só a pelve que vai acumular urina nos recessos, né? E os recessos, eles estão um grau acima, né? Um pouquinho acima, mas também estão causando compressão de parênquima. Então, tem um trabalho nosso recente, é, eu acho que é desse ano, não sei se é do final do ano passado, eu acho que é desse, que a gente propôs a classificação por graus de dilatação de pelve renal. Porque aí a gente tenta levar em consideração não só a medida, mas como os aspectos morfológicos, né? uhum, Porque a alteração de aspectos morfológicos, ela não vai dar do gato para um cão gigante, sim, né? Uhum. Então, a gente fez uma análise de dados de gatos, né? Então, assim, a nossa classificação, ela é com gatos, porque a nossa casuística, ela é composta quase que 90% por gatos, então, são os dados que nós temos, né? Então, a gente extrapolou isso e a gente ainda está desenvolvendo isso para correlacionar com faixas obstrutivas. sim. Depois eu vou mostrar para vocês o que que a gente está pensando, como que a gente está correlacionando as informações. Mas uma coisa que eu acho que seria uma solução para a gente na veterinária é padronizar graus de Sim. dilatação, que seria mais importante do que talvez essa medida tão específica. E a grande questão também é o acompanhamento, né? Porque às vezes assim, você tem uma medida hoje,
Se você acompanha esse paciente amanhã, você tem como inferir, poxa, está obstruído, ele está piorando? Não. Ele melhorou? Não, está estável. Tem algum outro sinal que sugere obstrução? Poxa, não estou em dúvida. Então, acho que acaba não sendo tão relevante para uma tomada de decisão imediata, né? Mas dá um auxílio, pelo menos, para a gente entender a gravidade do processo, né? Isso que eu ia até perguntar. Quando a gente tem uma obstrução parcial, é, assim, pela sua experiência, né, de quanto em quanto tempo que é bom a gente repetir esse ultrassom para ver e qual que é a distensão, vamos falar assim, da dilatação dessa pelve, que seria um fator que deixaria a gente mais preocupado. Aí eu vou colocar vocês para refletirem junto comigo. Eu Ok, vou falar de um bora lá. assunto que nossa, tem muito pouca coisa que de literatura, né? É difícil até para a gente colocar todas essas variáveis na mesa e pensar nelas. Mas vamos lá. É, nós temos uma contratilidade, né? Então a gente já sabe que a gente tem lá estrutura fibroelástica de pelve renal e o ureter ele acaba sendo uma transição, né? Então tem uma transição de pelve para ureter e aí ele se transforma numa outra composição histológica de serosa, muscular e mucosa. Muito parecida até com o trato gastrointestinal, só que ele é mais maleável do que a região ali de pelve. Lá na região da junção ureteropélvica, a gente tem algumas células que são especializadas e se chamam células marca-passo, né? Essas células, elas moram ali naquela região onde eu estava mostrando para vocês, que é a região ali de transição de pelve para ureter, né? É, o estímulo contrátil, ele começa ali. E a urina, ela sai da pelve em bolos. Então, o rim filtrou. Para um pouquinho na Olha pelve, que interessante. que é a pielectasia, né? É como se você tivesse uma pia que ela não tem o ralo aberto. Hum. O ralinho fica ali, tem uma válvula. De urina, abre. Então, as células marca-passo, elas fazem isso, elas fazem esse controle. Grande parte, mais de 80% do peristaltismo ureteral depende disso, dessas Uhum. células, não do ureter em si. O ureter, ele também tem inervação, também tem musculatura que propaga esse estímulo peristáltico, mas se você, tem alguns trabalhos que falam que se você denervar o ureter, ele continua contraindo. Então, se você tirar toda a inervação de um ureter, a inervação intrínseca dele, e você deixar ele lá, ele vai continuar contraindo. E se, por exemplo, o paciente passar por uma pielonefrite, né, com uma ureterite associada, sarou, tá lindo, pleno. Grande parte da inervação intrínseca desse ureter vai morrer. Então, o que a gente tem que pensar? Todas as vezes que esse paciente passar por um processo inflamatório infeccioso, um trauma, uma cirurgia, ele perde as benditas das células marca-passo e a peristalse dele vai ficar prejudicada, Entendi. entende? O Sim. ureter também vai passar por fibrose. E o que que é fibrose? A fibrose vai tirar a capacidade desse ureter de se distender. Então, quando me perguntavam lá atrás, Morgana, como que tá o ureter? Eu não sabia que eu tinha que responder, às vezes, que tinha fibrose. Sim. Então, né, como que identifica a fibrose? É um aumento de ecogenicidade difuso das paredes do ureter, irregularidade, pode ter espessamento. Quando você tem estenose, quando você tem esses sinais, não adianta você fazer um tratamento conservativo, por exemplo, né? Então, você está vendo um cálculo. Tem um cálculo de 0,2 no ureter proximal. E um ureter todo fibrosado. Você pode fazer o que for, entende? Existe uma medida específica da largura do ureter? Assim, para ter uma dimensão se aquele cálculo vai passar, vai conseguir passar ou não?
Então, é muito mais importante você pensar nas características do ureter, como essa questão do aumento de ecogenicidade e regularidade, como tamanho. Por quê? O gato, por exemplo, ele vai ter um ureter, varia, que a literatura tem, é um gap muito grande entre medidas, mas vamos pensar de 0,17 a 0,20 no terço proximal. E ele tem capacidade de extensão em até 17 vezes. O ureter saudável. Sim. Então, um neném, um gato neném, ou um cachorro neném, o cachorro é um pouquinho maior, porque o proximal do cachorro é 0,20 a 0,22, né? Sendo que no cachorro eu acho que varia mais. Não temos literatura, mas pela vivência, tem cachorro que está com ureter normal e chega a 0,24. Então, falta literatura para determinar esse tipo de coisa. Então, a capacidade natural do ureter de se distender é de 17 vezes. Então, é difícil a gente poder estimar a capacidade dele de passar um cálculo, entende? Por isso que eu sempre falo, gente, esse ureter está com ureterite, vai ser difícil passar o cálculo, sabe? Olha, ou se não, está com sinais de fibrose, ou está com sinais de inflamação. Que aí essas informações em conjunto vão te ajudar mais do que uma medida em si. Existem alguns casos que a gente vê o cálculo parado, então o ureter está super dilatado aqui e muito pequenininho aqui. A literatura fala que diferenças maiores de 50% entre o ureter proximal e o ureter distal podem ser consideradas estenose. Uhum. Eu Perfeito. queria Então, colocar agora nesse tema duas perguntas em uma, que elas têm relação. A gente está falando da avaliação da parede do ureter, né? Avaliar se tem ureterite, principalmente. Em relação ao peristaltismo do ureter, consegue inferir se está bom, se está ruim, se está ausente, presente? A gente consegue enxergar isso no ultrassom? precisava até usar a figurinha do professor Luciano, né? Depende, Depende. 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 E você já falou Quando também sobre um exemplo de um tutor, né, um cliente seu que era engenheiro, né? eu vou contar esse caos aí. E deixa eu só emendar outra pergunta, que aí você já Pode emendar. responde. A gente vê muito avaliação da pelve renal avaliando só o tamanho, né? Só as medidas. Mas eu posso avaliar mais espessura da parede, ecogenicidade. Quando você fala do nó marcapasso, existe uma forma de tentar dizer se está tendo algum prejuízo ali naquela região, se ele pode estar acometido para trazer talvez um prejuízo no esvaziamento da pelve, na progressão do conteúdo. O que a gente pode enriquecer de avaliação na pelve e no ureter? Pensando assim, vamos fazer ultrassom. Todas as avaliações que você pode fazer naquelas estruturas. Porque o que a gente acostuma ver na maioria das vezes medida da pelve, se tem pielectasia, se tem hidronefrose, ureter, se tem cálculo, não tem, se tem meganureter, se não tem, se está inflamado, se não está. É isso que a gente vê, né? Na maioria das vezes. O que a gente pode enriquecer de avaliação nisso aí? Bom, a primeira coisa, ureter, né? O peristaltismo ureteral é muito difícil da gente avaliar, contar, estimar. Existem trabalhos que mostram que o uso da dexmedetomidina aumenta o peristaltismo ureteral, né? Então, quando o paciente vem para ultrassom e fez dexmedeto, é maravilhoso, porque a gente vê. O paciente poliúrico também. Então, a gente até consegue ver, mas ainda não dá para ter uma impressão diagnóstica. Então, assim, Aham. quando eu vejo, eu coloco no meu laudo, porque pode trazer uma informação importante para um paciente que é poliúrico, Então, quando eu vejo, eu coloco no meu laudo. Mas não é fácil e não existe ainda um método para a gente estimar. O Doppler, por exemplo, né, que é o sistema o método de imagem que envia o som e ele interage com a velocidade dos fluxos, né, de fluidos,
ele não tem a capacidade de pegar um fluxo tão baixo, né? Uhum. Então, além de ser em bolos, é um fluxo com uma pressão baixa, velocidade baixa. Então, não conseguimos. Talvez um dia a Uhum. gente consiga. Sim. A questão da pelve renal. Eu amo pelve ureter, gente. A declaração de amor, né? Eu amo pelve renal e ureter. Então, no meu laudo e meus alunos, meus, é, meus pupilos, o que que eu ensino? Tudo é importante. Talvez o clínico nem esteja sabendo interpretar, mas para a gente que está fazendo análise radiológica daquilo, ultrassonográfica, é importante a gente ter um histórico, por exemplo. Então, o que que eu coloco? Eu tenho um parágrafo para pelve, né? Então, pelve renal com paredes finas e lisas. Então, porque se houver um espessamento ou se tiver uma irregularidade, vai estar ali, né? Se ela está dilatada ou não, se ela tiver dilatada, eu vou colocar as medidas, né? Eu vou estimar o volume, mas isso é uma discussão longa, não tem importância o volume, não tem importância, Uhum. clínica e prática, talvez um dia tenha, mas hoje não. É, e principalmente, o que mais que eu coloco? O tipo de conteúdo dessa pelve. Sim. Se ele é anecogênico ou homogêneo, porque aí é urina, né? Uhum. Eu coloco se tem baixa celularidade, moderada ou alta. Por quê? Porque aí você determina a viscosidade dessa urina. Qual que é a capacidade dela passar por esse ureter? Então, lembra aquela pergunta, pô, será que vai descer ou não? Será que vai desobstruir ou não? Você tem que colocar todas essas variáveis em questão, porque a gente está falando de uma hidrodinâmica. Então, você tem um reservatório com um líquido que pode mudar a densidade, né? E você tem um cano que pode girar atrito. Então, assim, olha quanta coisa pode acontecer, né? Eu Sim. ainda, um dia ainda vou escrever tudo isso, vou relacionar tudo isso e fazer uma explicação de hidrodinâmica de pelve ureter. Ô, Morgana, Mas, desculpa. É porque não, eu ia pode falar. aproveitar esse gancho aí que você falou que ama pelve e ureter, e eu puxando sardinha para os meus gatinhos aqui, né? Queria saber, assim, na sua experiência, qual que seria uma dica que você daria para quem gosta dessa parte de ultrassom, da diferença, né, de que você visualiza assim entre cão e gato, de ureter, se tem aquela saída, se ela é mais tortuosa, se isso não procede com relação aos gatos, e principalmente porque eu pego muito paciente felino com cálculo em ureter, né? E isso que você falou, quando que talvez a gente imagina que possa passar ou não, tendo em vista que algumas vezes, e na maior parte das vezes é um oxalato que está ali, e que ele é estrelado, ele fica um pouco aderido nesse ureter e que não tem essa facilidade. Então, uma dicasinha aí para quem gosta dessa parte. Bom, eu também amo gato. Mas gato é complicado, É. né? Porque no livro, o que que o livro ensina o ultrassonografista, o clínico, né? O que que a gente vê na anatomia? A gente vê o rim e um caninho retinho saindo do rim e descendo até a bexiga, lindo, maravilhoso, fofo. O cachorro é assim. No cachorro é assim. O único problema do ureter do cachorro é que lá, quando ele tá bem distal, lá na região pélvica, ele fica muito dorsal. E aí, cachorro tem gás, tem bastante cocô no cólon. A visualização ali, ela é difícil por questões físicas, né? O som, interagir ali com o cocô denso. O gato, não. Eu tenho imagens. Eu vou Ah, mostrar para vocês aqui. Trabalha com imagens, né? Como dizia é, o. eu Mas eu trabalho com tomo imagens, é isso imagens, mesmo. imagens, senão vocês não vão acreditar no que eu estou falando. Estão vendo a minha tela? Sim. 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 Beleza, peraí. Aqui, opa, aqui. Então, o que que acontece? O ureter do gato, além dele ser pequenininho, fininho, ele pode ser até enovelado.
ele pode fazer umas circunferências, é absurdamente tortuoso. E o ultrassonografista que vai fazer a avaliação de um ureter, ele não pode ter a mãozinha dura e não pode ter preguiça. Verdade. Então, É o que eu gato falo para sendo os gato, né? gato sendo gato, o ureter proximal do gato, ele é extremamente tortuoso. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer uma varredura mesmo, lateral. Ó, aqui nessa imagem, eu tô aqui, ó, com o meu mouse bem no trajeto ureteral proximal. Olha isso, é um zigue-zague. Verdade. E esse aqui ainda tá legal, porque ele tem uma reaçãozinha inflamatória ao redor, dá pra ver ele bem, né? E quando tá totalmente normal, pior ainda, né? Aqui um videozinho, ó, aqui embaixo, ó, no cursor, ó, tá vendo? Sim. Olha como é tortuoso. E ele vai assim, ó, ele vai nesse zigue-zague o trajeto inteiro. Então, a pessoa, olha o calculinho onde tá. Tá lá Ah, embaixo, olha, 3 calculinhos aqui, ó. Sim. Então, tem que conhecer bastante de anatomia e não dá para ter. A pessoa tem que ter paciência e bastante disposição, porque é difícil. com certeza. Mas não é impossível. Não é impossível. Eu acho que eu tenho mais uma imagem. Olha esse vídeo aqui, Isso, ó. isso interfere também na questão de, tipo, passar o catéter duplo J, né, o stent, assim, em relação a essas tortuosidades? Com Ou certeza. não? Com certeza. Aqui, ó, olha só, esse aqui, ele fazia um novelinho mesmo, ó. Então, imagina passar um duplo J, É, é né? difícil. Tanto que no consenso de tratamento de urolitíases, ah, não é aconselhável não é aconselhável duplo J, né? Porque aqui eu não sei a experiência de vocês, mas o que eu vejo é que quando vai passar o duplo J, tem que fazer reimplantação ureteral, né? Então, reimplanta o ureter na parede cranial da bexiga para conseguir fazer todas as curvas. Então, diminui aquelas curvas que tem no trajeto mais distal do ureter, né? Então, o duplo J no gato tem que É, pensar bem, porque é bem difícil. com E certeza. a gente falando aí da questão anatômica do ureter, quando a gente tem o ureter circuncaval, ou retrocavo, quando não está num processo de obstrução, você consegue identificar isso no ultrassom, até para a gente olhar e falar assim, opa, esse ureter aqui, ele está passando no lugar errado, e então vamos ficar de olho, porque ele pode ter um processo obstrutivo. Você consegue ver no ureter que está normal? Por quê? Nem sempre. Normalmente, o ureter circuncaval, retrocaval, ele está abraçando a cava, né? Mas o termo circuncaval pode ser também circundando outros vasos, né? Então, pode ser do lado esquerdo do abdômen também. Mas o mais comum é do direito. Nessa região, a gente tem sobreposição de duodeno, né? Então, se o paciente comeu, esquece. Não Uhum, mandem pacientes sem jejum para avaliar o uhum. ureter. Não dá, não dá, não dá. Tem que fazer jejum. Outro dia eu vi uma live aí de uns ultrassonografistas falando que não precisa de jejum, mas, gente, o cachorro sem jejum é bizarro, porque tem muito gás e eles distendem muito o estômago, né? Então atrapalha muito. Eu acho dinheiro jogado fora, dinheiro e tempo, porque o tutor tá gastando com esse exame, né? Então, para Eu a aprendi gente muito com você esse final de semana passado, inclusive o que colocar, né, todas as orientações prévias ao o exame mesmo de ultrassom e a localização, né, a suspeita, a preparação do paciente. Eu acho que realmente vai fazer muita diferença na minha rotina e para os ultrassonografistas também, né, que vão me auxiliar nessa peleja, como diz aqui. então, porque a gente precisa, eu gosto.
de pensar que a gente está trabalhando em equipe, né? Multidisciplinar. Então, se vocês me trazem uma pergunta, me trazem ou trazem para o ultrassonografista, eu vou te dar uma resposta, né? Às vezes eu ouço o pessoal falando, eu mando para o ultrassom e para ver no que vai dar. É, Essa diagnóstica. sem suspeita, sabe? Então, assim, eu vou fazer uma avaliação generalizada, né? E como eu tô com a minha rotina viciada, eu vou focar no urinário, porque se mandou para mim é porque tá com algum problema urinário. Aí tem o tutor ali também que vai dar alguma coisa, então eu vou focar e vou prestar um pouco mais atenção. Mas esse caso aí do circuncaval, é, o paciente ele tem que estar com preparo bom, ele tem que estar tranquilo, né? Usar as técnicas cat-friendly ou ter sempre alguém ali ajudando no ultrassom com boa vontade e paciência é ótimo, porque a gente precisa deixar esse paciente quietinho e por um tempo, né? A gente tem que usar Doppler, a gente tem que fazer uma avaliação, uma varredura muito bem feita. Mas dá sim. Hoje, com os equipamentos que a gente tem, a qualidade que a gente tem, a resolução de imagem, os transdutores que nós temos condições sim de falar, olha, esse ureter é circuncaval, toma cuidado, porque se tiver uma Uhum. pielonefrite, por exemplo, né, que é uma coisa que a pielonefrite pode causar obstrução, Sim. né? Porque tem um monte de celularidade lá, tem pus ou tem sangue. Isso vai descer para o ureter? Pode obstruir. Então, é importante saber. Eu sou muito a favor de saber o que que a gente tem aqui para lidar, né? Até pela decisão, né? Os casos que tem um circuncaval que tá ok e o outro tá obstruído. Só que esse que é circuncaval, ele tem vários microcálculos nos recessos, que é outro fator que eu gosto de chamar a atenção. Você tem microcálculo em recesso, você tem que se preocupar. Uhum. Você tem que se preocupar, por quê? E eu vejo que os laudos são muito assim, né? Microcálculo ou mineralizações, Uhum. né? Mas aí que tá, pra gente aqui na Nefro e na Uro, você tem que chegar pro camarada da ultrassonografia e falar, filho, diferencia aí pra mim o que é microcálculo e o que é mineralização, porque se eu mexer nesse ureter, vamos voltar lá para a hidrodinâmica. Imagina que você tem uma pia cheia de sujeira. Você faz uma ureterotomia, por exemplo, né? Você tem um rim com vários microcálculos e um ureter obstruído por um único cálculo. Você tira esse cálculo, o que que acontece? Desce. Sucção, né? Então, o que você tem lá na pelve vai vir. Então, tudo que você tem na pelve vai vir a urina, vai vir o pus, vai vir o sangue, vai vir os microcálculos. E pode complicar muito o pós-cirúrgico de uma ureterotomia, por exemplo. Então, você tem um circuncaval e um obstruído, poxa, será, né, o que que eu faço? Eu sei que eu vou ter que Sim. monitorar esse paciente aqui muito de perto, né? Além dele fazer a intervenção no rim contralateral, esse aqui que é o bom, ele é um rim de risco, né? Você concorda que o circuncaval é que nem gato que tem duas vesículas, ele dobra a chance dele de ter tríade e colangiohepatite, né? Sim. E aí, Então, puxando o gancho para nossa frase, né, que nem toda pelve normal, ela é normal, é, aí vem a questão da avaliação, né? Normalmente, a pelve não está dilatada, não tem pielectasia, não tem hidronefrose, abandonam a pelve, está normal. O que eu devo procurar na pelve para dizer, opa, não tem pielectasia, mas essa pelve fica de olho. E aí eu puxo o gancho também para pielonefrite, porque é uma situação que eu sempre, os pacientes que a gente atende, que você vê que é um paciente que tem um processo de uma infecção no trato urinário e que já começa a trazer algumas alterações, mas você não tem aquele quadro clássico de uma pielonefrite, com a pielectasia, com a celularidade na pelve. Existe algum marcador mais precoce na imagem que eu posso inferir que ali talvez esteja começando algum problema? Algo que eu possa
trabalhar em cima disso? Ou não? Só depois que tem a dilatação, só depois que eu vejo a celularidade, que eu vou poder realmente me preocupar de fato com essa possibilidade? Nesse aspecto é um pouquinho ingrata a nossa vida, né? Porque um sinal precoce, que nem sempre é precoce, é a reatividade perirenal, né? Então, a Aham, gordura do retroperitônio, ela pode inflamar. Só que, por conta da cápsula renal, muitas vezes não é o primeiro sinal, sim, né? Vai vir tardio. sim, Então, outra coisa que eu discrimino sempre no laudo é o espaço perirenal, porque pode ser um alerta, né? sim. Então, o espaço perirenal, o que que eu vou avaliar? Qual que é a ecogenicidade dele se ele tem líquido livre? Porque se eu Uhum, tiver um fluidinho ali, poxa, tá um pouco inflamado aqui. Tem um aumento de sim. ecogenicidade. O aumento de ecogenicidade de gordura, ele é ingrato, né? Porque pode ter uma inflamação ativa, como pode ser fibrose. Uhum, Entende? Então, pelo ultrassom, a gente fica um pouco vendido nessa parte aí. Mas é uma pecinha a mais, para você sim. ficar atento já. E uma coisa que eu queria muito mostrar para vocês é um quadro. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Prometo ser rápida, porque eu sei que eu falo Não. demais, Ô, gente. Morgana, só pegando esse gancho aí da hiperecogenicidade, é verdade que nos gatos pode ser depósito de gordura mesmo e é normal. A gordura normal não vai ter aumento de ecogenicidade. Hum, Gordura normal, ela vai ter ecogenicidade de gordura. entendi. Porque às O que o vezes. gato pode ter é fibrose. Ele Ah, pode ter passado por uma pielo, ele pode ter passado por uma pancreatite, porque lembra que o ramo esquerdo do pâncreas do gato, ele sim. é comprido e ele chega até o polo cranial do rim esquerdo. Hum, Então, se for do lado esquerdo, esse aumento de ecogenicidade, ele pode ser secundário a isso, olha só. né? Mas é fibrose. A gordura, ela não é hiperecóica ou ecóica aleatoriamente, Entendi. né? É ingrato porque é muito inespecífico, né? Uhum, Esse aumento de ecogenicidade, às vezes, é muito inespecífico, mas não é normal. tá bom. Não é normal. Um gato saudável, você não vai ver isso. Uhum. Ótimo. Enquanto você procura a imagem, o que que a gente pode pensar de um paciente com dilatação de pelve renal bilateral, uma dilatação, isso eu falo porque já teve um caso há muitos anos, eu não vou lembrar a medida, que isso tem muito tempo, era um felino. Na época eu até fazia só clínica geral mesmo. Tem uns 10 anos. Eu lembro de um paciente, era uma gata saudável, sem histórico de doença renal, tinha dilatação das duas pelves, era uma dilatação importante, não chegava a ser uma hidronefrose com deformação de parênquima e tudo, mas também não era uma pielectasia simples, que eu me lembre na minha cabeça. E não tinha dilatação de ureter, os dois ureteres normais. E assim, na época, acho também que não era tão, assim, a gente não tinha tanta opção para fazer tomografia, evoluir para exames mais específicos. Essa paciente foi acompanhada e, assim, ao longo dos dias e dos acompanhamentos dela, a pelve foi retraindo, retraindo, retraindo e voltou ao normal. E eu, né, depois eu fui pensando nesse caso, assim, alguma explicação para essa situação? Você pode ter uma urina mais densa e um ureter ruim de distensão, né? Ou por Uhum. ureterite ou por fibrose. Uhum. Outra coisa é que a gente precisaria de medidas, assim, para pensar um É, pouco melhor, né? sim, sim. Mas uma outra coisa e que tem artigos recentes, até fiz uma relação aqui para vocês, de que é a questão de quando a pelve ela sofre dilatação por pielonefrite ou por processo obstrutivo e ela fica muito tempo dilatada, então as obstruções parciais, por exemplo, essa pelve, por ser fibroelástica, ela vai Uhum. cicatrizar e ela vai deformar e ela pode ficar
dilatada, que não é o Uhum. caso da sua, que depois regrediu. Então, eu penso Sim. muito mais em ureter, em algum problema de viscosidade de urina ou ureter, no seu caso, mas existem pacientes, principalmente pós-sub, que eles não voltam para a pelve normal. Eles não Uhum. vão voltar, né? Então, tem pelo menos três ou quatro trabalhos recentes, que são pequenos, tem alguns vieses ali, mas é a informação que a gente tem até agora, que eles têm redução de pelve, então ele sai daquele quadro obstrutivo, mas ele continua com uma pelve dilatada. E Uhum. histologicamente aconteceu fibrose. É uma Entendi. memória, entende? Como se Uhum. você tivesse um cano, uma pia, na verdade, que ficou ali distendida e ela meio que ficou naquele formato. Uhum. Então, é esperado que a pelve deforme e que ela não volte a colabar, como ela Sim. era em algum momento da vida desse paciente. Isso serve tanto para cão como para gato, ou o gato tem uma resistência maior na pelve? Não existe Não uma. sei, não Uhum, sei, porque esses estudos sobre a pelve, eles são com gatos com sub, sim. né? É por isso que eu Eles perguntei. não encontrei até agora, vou até fazer uma pesquisa melhor agora, talvez com os pacientes que colocaram duplo J, né? Mas eu não vejo tanto o cão com pelve, com memória. Eu tive uns dois ou três casos de pacientes que tinham pielonefrite crônica que se tornou asséptica, né? Era Uhum, bizarro o caso, porque o paciente tinha até aumento de celularidade da urina na pelve, tinha dilatação e estava plena, plena. Até o tutor era muito. Ele era traumatizado porque ele já tinha perdido um outro cão com algum problema de urinária. Então a gente fez pielocentese com a ideia de que tinha alguma bactéria alojada em pelve, só que não vinha na cultura da urina da bexiga. A gente fez e a urina veio asséptica, a urina da uhum, pelve. sim. Era celular, ou seja, aquilo ali eram debris celulares assépticos. E essa pelve eternamente dilatada, mas era uma dilatação pequena. Eu acho que essa cachorra ela tinha 0,4 de dilatação. Não é dilatação horrorosa. A do sub também, não pode ficar aquele rim todo dilatado. E é bem interessante, né? Falando em dilatação, esses graus mesmo de dilatação, como se atentar, né? Estou vendo aqui pelos slides, né? Até para realmente poder monitorar, né? Acho bem Aqui é interessante. Eu uma. não sabia, não me atentava e hoje também estou trazendo para minha rotina. Então, aqui eu fiz um fluxograma que correlaciona o nosso trabalho, né, que é a proposta dos graus de dilatação de pelve renal, com o fluxo decisório proposto lá no consenso, né, de tratamento de urolitíases. Então, aqui, ó, normal, a gente vai considerar quando a gente vê essa pelve bem pequenininha até 0,2. E o que que é o normal, né? O normal, ele pode ser um aumento dessa diurese. Então, pacientes, por exemplo, em fluidoterapia intravenosa. Se tiver essa dilatação, ok. O gato doente renal crônico com essa dilatação, ok. Não é uma coisa que você precise se desesperar. Você precisa, sim, saber como que é esse ureter, sempre, né? Você sempre vai precisar saber. Mas não é obstrutivo. Isso aqui não é problema, tá? Então, até 0,2 ali, ó, na medidinha, né, da crista renal até a entrada do ureter, ok. Sem ver como que sim, né? Esse corte aqui ele é maravilhoso, porque, ó, você pode ver o contorno, se o contorno é regular, se é irregular, se tem delimitação córtico-medular, porque essas informações, elas te dizem qual que é o comprometimento desse parênquima, né?
tudo bem que a gente está falando muito de medida, mas vamos pensar aqui comigo que dá para a gente criar um prognóstico baseado nisso aqui? O grau 1, que é de 0,21 a 0,5, tem uma pielectasia. O que que é a pielectasia? É a estase da urina na pelve. Ou seja, essa urina está mole, preguiçosa, está meio parada ali. Ela pode estar mais densa e esse fluxo está prejudicado pelo ureter. A obstrução, ela é menos provável, tá? Aqui você pode ter uma estenose, aqui você pode ter um ureter circuncaval. Ou seja, você tem que associar outros exames. Além de fazer ultrassonografia e avaliar todo o trajeto ureteral, é legal associar um raio-x abdominal. E um raio-x abdominal direcionado para a sua suspeita. Então, olha, eu tenho suspeita de ureterolitíase, porque aí os posicionamentos são diferentes, tá? É importante colocar suspeita no pedido. Uhum. E eu vou olhar nesse rim o contorno dele, se ele tem delimitação córtico-medular. Esse aqui tem um sinal da medular, tem fluida subcapsular, sabe? Então, isso aqui me traz informações, tá? Só que a possibilidade desse paciente estar obstruído, ela é muito baixa, Entendi. tá? Mas vamos seguir o conselho do consenso, vamos associar um raio-x para a gente ver se não está comendo bola, se não está passando uma litíase ali. E as estenoses vão depender ou de uma pielografia ou de um ultrassom muito delicado. Aí a gente entra numa zona cinzenta, que é o grau 2 e o grau 3. Por que uma zona cinzenta? Porque, para mim, esses são os nossos problemas. Aqui que está a nossa dúvida, né? Aqui que está a coisa de, putz, e agora, né? Está obstruído ou não? Aqui, de 0,51 até 0,7, você tem um processo obstrutivo parcial, tá? Agora, é bem provável que você tenha um processo obstrutivo parcial. Você vai precisar entender o porquê. É urina densa, é cálculo, é plug, é estenose, é ureterite, é uma neoformação na bexiga, na entrada do ureter. Então, mesma coisa. Você vai fazer a inspeção minuciosa por ultrassom, associar a raio-x. O pessoal do Rio de Janeiro, que é muito abençoado por Deus, tem o recurso da cintilografia, né? Então, o pessoal que pode mandar tanto o paciente aqui, ó, do grau 2, quanto o paciente do grau 3 para a cintilografia, consegue tomar uma decisão muito mais, com uma acurácia diagnóstica muito maior. Por quê? Porque quando eu tenho esses 2 graus de dilatação, eu tenho compressão de parênquima e eu já tenho comprometimento de função. Quanto que está comprometido? Existe o raciocínio ultrassonográfico, que é do score ultrassonográfico de alterações renais. Então, esse grau 3 que a gente está vendo aqui. Eu tenho um rim que ele tem aumento de ecogenicidade, ele tem contorno irregular, perda parcial de delimitação córtico-medular. É um rim que tem várias alterações, só nesse corte que eu tô vendo. Ele pode ter cisto, ele pode ter infarto, ele pode ter outros agravantes. Então, me leva a pensar que a taxa de filtração glomerular dele já está baixa. Só que são sinais indiretos. Então, se você conseguir mandar esse paciente para uma cintilografia, aí você vai saber se vale a pena a intervenção por sub, por ureterotomia ou qualquer que seja a solução que você esteja pensando. Por quê? O que que a literatura, tanto ultrassonográfica quanto da urologia diz? Que a partir ali do grau 4, que é 1,31, eu tenho certeza, eu não preciso nem olhar o ureter. Eu só olho essa dilatação, já sei que está obstruído. Acima de 1,31 já tem indicação cirúrgica. E aí as discussões, elas caem aqui em cima, né? Porque vale a pena um sub? Vale a pena uma ureterotomia? Porque qual que é a função desse rim? Será que ele, além dessa dilatação gigantesca, ele já não está todo fibrosado, ele já não está morto?
e talvez não é já a hora da Nefrec. Isso Então, que eu até as nossas. Desculpa, é porque eu ia perguntar exatamente isso. Quando que, assim, baseado na literatura, a gente pode estar com a consciência relativamente tranquila de fazer nefrectomia, que é retirar o rim? Essa imagem que a gente tem aqui, né, do grau 4, é, a gente olha e ainda tem um parênquima, Uhum, né? Não está só na cápsula renal, sim, tem um contorno muito irregular, tem um aumento de hipogenicidade muito importante, já perdeu delimitação córtico-medular, só que eu não tenho respaldo ainda para uma nefrec, sim, a não ser que eu faça uma cintilografia. entendi. Se eu fizer uma cintilografia e eu conseguir determinar o grau a taxa, né, de filtração glomerular desse rim, aí a nefrec, eu indicaria a nefrec de consciência limpa. Existem casos que a gente só vê a cápsula e nada dentro. Uhum, Aí é outro caso de nefrec. Mas enquanto se vê parênquima ali, fica na dúvida. Mas o que eu vejo, que às vezes um paciente doente renal crônico grau 4 então ele já tinha um rim é, péssimo, aí obstruiu. Então pode ser que ele nem é esse tamanho todo de pelve, mas você vai por um sub, aí coloca o sub e vira aquela uva passa, é, né? Fica só fibrose, cápsula enrugada. E o sub lá no meio, ainda o bicho ganhou uma maldição, né? Que é. aí vai ter que cuidar desse sub, né? Uhum. Então, infelizmente, ainda não temos uma solução que não seja a cintilografia para Entendi. deixar a gente assim totalmente de consciência Seguro. limpa. E o caso de ultrassons que você tem certeza que só tem cápsula também, é onde a gente opta pela Nefrec. Entendi. Eu só sei que depois da Morgana é uma nova Ximênia, viu? Você é o terror das ultrassonografistas aqui em Maceió. Porque eu me contentava com pelve dilatada, levemente dilatada, moderadamente dilatada e nada de números. Você é o terror agora, viu? Eu Você é sei, olha, Ximênia AM e Ximênia PM. Pós-Morgana, antes de Morgana e pós-Morgana. olha, daqui a pouco eu vou estar Muito mal bom mesmo. falada no meio do pessoal da ultrassonografia. Falar, olha que ela tá arrumando pra gente. Claro, então, vai ter um monte de gente querendo aprender com você como é que Pois é, tudo. exatamente, exatamente. Muito bom mesmo. Eu tô amando, assim. Ficaria aqui a noite inteira, mas Mas infelizmente não podemos. vamos guardar para o módulo 2 da ultrassonografia, É, né? Uhum. Ó, a gente chegou no nosso tempo limite para não se estender muito e para guardar um pouquinho mais para depois, porque a gente com certeza vai ter outros encontros com a doutora Morgana, se ela assim nos permitir, porque foi Eu muito adorei. enriquecedor. Adoramos Ai, também, tenho certeza que todo mundo vai gostar demais. com certeza. Ficaríamos aqui a noite inteira, olha só, para falar só de pelve e ureter, né? Uma coisa que parece tão simples, mas que realmente tem muitos desafios. Exato. Já fica o convite para outros momentos, né? Espero estarmos juntos e que vamos falar muito de rim, de bexiga, vamos falar de tudo ainda. Tem muita coisa para a gente discutir. Já deixo aqui uma sugestão para quem estiver assistindo a gente agora. A gente provavelmente deve colocar uma caixinha de pergunta depois que esse vídeo for publicado, para que as pessoas, imagino que vão ter muitas dúvidas, vão ficar curiosas, vão ficar doidas para vão perguntar querer alguma mais coisa, Morgana. como a gente ficou. Aham. Então, a gente vai deixar a caixinha de perguntas aberta. Então, acompanhe a gente lá no Instagram, né? A gente vai postar para que a gente, num próximo momento, talvez um momento só para responder essas perguntas, ou um momento antes de um próximo tema, a gente discutir um pouquinho a respeito das dúvidas que ficaram. Mas sintam-se à vontade para acompanhar a gente lá e deixar suas dúvidas e, e o que tiver, né, para nos dizer, para a gente enriquecer os próximos momentos, né?
certeza. E deixamos a palavra final para a convidada, né? Gente, um prazer estar aqui de verdade. Eu achei a iniciativa maravilhosa. Eu espero que vocês tenham muito sucesso, que a caminhada de vocês seja de muito sucesso. Essas discussões, elas enriquecem muito. Eu estou muito feliz por ter sido convidada. E eu espero que as nossas discussões continuem. Eu adoro, eu também passaria a noite inteira aqui. Se me der trela, eu não tenho fim, assim. Eu vou E falando. uma curiosidade é que a Morgana, depois que eu fui apresentado virtualmente, né, pelo professor Hugo, o nosso presidente do CBNUV, aí eu lembrei e falei, poxa, já vi a Morgana diversas vezes em eventos, palestrando, então, assim, já era um rosto comum. Mas foi numa live do CBNuve que ele contando um caso dele, ele falou, ó, falei com a minha cliente que para resolver esse problema, para a gente avaliar esse ultrassom dessa paciente, tinha que ir lá para São Paulo para poder fazer o exame. E a cliente falou, eu vou, que horas que é? Posso marcar? E ela pegou o carro, ou o avião, não sei, foi para São Paulo, fez o exame. E aí, quando a gente estava buscando alguém da imagem para poder fazer esse trabalho de hoje, eu lembrei e falei, poxa, deixa eu conversar com o Hugo, porque assim, eu acho que eu tenho a pessoa. E na hora que eu falei com ele, ele falou assim, pode mandar mensagem para ela falar, fala que eu tô falando que já está tudo certo, que ela é gente boa demais e não vai ter problema nenhum. E assim foi feito, né? Acho que nosso primeiro contato, o aceite foi de imediato e deixou a turma toda feliz. Então, é um prazer tê-la aqui conosco, viu? E assim, Muito tá obrigada. começando com a gente, né? Assim, nós estamos nesse começo que está tão legal e assim, acredito que as pessoas que estão nesse momento inicial vão ser muito marcantes, né? Nesse nosso processo. Então, agradeço demais a vocês e deixo a palavra com as nossas colegas também para poder fazer os agradecimentos. Então, eu quero agradecer imensamente. Foi uma super recomendação. E o que eu penso que o Daniel falou, hoje a gente está começando e a gente ficou muito, muito feliz que você aceitou esse convite assim, de prontidão. E eu penso especialmente que esse marco agora, na próxima live que nós fizermos, que a gente comparar, né, como que foi a primeira e como serão as próximas, eu tenho certeza que a gente só vai crescer, só vai melhorar e a afinidade da gente assim também vai se conectando e aí as coisas vão ficando mais fluentes, assim, vai fluindo melhor, né? No primeiro dia a gente fica meio travada, assim, fica meio com vergonha, mas o importante é começar. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Isso mesmo. Muito obrigada, No Morgana. jeitinho mineirinho de ser. Mas é isso mesmo. E o projeto foi feito para isso, né? Para unir a mesma essencialidade junto com outras, né? E de estados diferentes, ver qual as dificuldades, né, que cada um tem. E assim, ter realmente crescer mais na medicina veterinária, né? Com isso, assim, trazer mais enriquecimento mesmo. E eu amei, 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 amei. Eu Rasgando também. sedinhas Eu aqui. já quero mais. E quero que a gente fale mais de gatos. Ai, eu adoro. Só de gato. Pois é, vamos combinar. Amo. Gente, muito obrigada. De verdade, é um prazer. Me sinto muito lisonjeada de fazer parte do grupo. Um grupo nacional, né, com sotaques diferentes. É muito gostoso, viu? Obrigada e eu desejo muito sucesso para vocês. É Obrigada isso aí. também.